Boa noite a todos. Hoje, 29 de abril de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Nosso Senhor Jesus, amor de nossa vida, nós aqui nos encontramos em Teu nome, em Tua casa, em torno do Teu amor, essa saudade que carregamos de Ti. Nós aqui decidimos estudar a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel. E nessa noite gostaríamos de te pedir sempre a proteção, a inspiração e o auxílio necessário. Obrigada, divino amigo, por aqui estarmos. Agradecemos sempre a presença dos amigos espirituais e te fazemos um pedido, Senhor, que nos abençoe a nós, criaturas desse planeta Terra. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos apaziguar a nossa alma. Muito obrigada, amor de nossa vida. Então, a nossa querida irmã Narumi vai dividir grupos. Nós vamos fazer uma divisão de 3 subgrupos e depois nós vamos apresentar. Então nós teremos coordenando o Álamo, a Carla e a Rosiane. Bora lá então? Então, retomando agora a nossa apresentação, dos nossos módulos, nós vamos solicitar que o grupo 1 apresente o módulo A Evolução do Cristianismo, Penosos Compromissos Romanos. Já nos foi falado atrás, na leitura anterior, que Roma tinha um compromisso. Roma tinha um compromisso com a humanidade terrena. A misericórdia divina, a espiritualidade amiga, conduziu e ela tinha uma missão. E a missão era a unificação, para que não houvessem países. Mas, ao decorrer da leitura, nós vamos perceber que Roma falhou. Então, vamos iniciar a leitura e vamos comentando sempre que for necessário. Diz Emmanuel assim: debalde, tentaram as forças espirituais o aproveitamento dos romanos na direção suprema do mundo. Olha só a missão. Todos os recursos possíveis foram prodigalizados inutilmente à cidade imperial. A canalização de consideráveis riquezas materiais, possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta, não fora esquecido. Ao lado de todas as providências que se faziam necessárias, do ponto de vista moral, em vão. Transplantara-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados. Então você vê aqui o propósito de que ele diz assim, possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta Terra. Falando do planeta, no planeta Terra. Para que não houvesse essas divisões que há hoje. Essa era a programação da espiritualidade, mas Roma infelizmente falhou. Ele diz assim, ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. E ele fala algo aqui, em vão transplantara-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense. Então é como se vários irmãos que reencarnaram em Atenas, as intelectualidades, eles reencarnaram em Roma justamente para fazer esse processo, mas infelizmente Roma falhou,
Continua Emmanuel, ele diz assim: os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos, olha só, gente, da vaidade e da ambição. Laços é algo que me prende, é algo que me deixa realmente limitado a. E ele coloca laços odiosos da vaidade e da ambição. Sentindo-se traídos em suas energias mais profundas, contraindo débitos penosos perante os tribunais da justiça divina. Olha só, é o compromisso romano. A vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinalara o período da maioridade espiritual da humanidade. Olha só, gente, isso aqui, que maravilha. Ele diz: a vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, obscuro na condição de condutas, utilizando muito mal o livre-arbítrio, nós como povo, né? Trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinalara o período da maioridade espiritual da humanidade. Então, ou seja, a vinda do nosso Senhor Jesus, a humanidade estava em condições sim de entender. Se não entendemos, foi porque nós utilizamos mal o livre-arbítrio, porque Jesus não viria numa hora em que a humanidade não teria condições de entender. Tínhamos sim, tivemos sim. Mas, infelizmente, optamos em não ouvir o Cordeiro de Deus. Continua Emmanuel, ele diz assim: essa maioridade implicava direitos que, por sua vez, se fariam acompanhar do agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração, que é o sentimento. Essa maioridade implicava direitos que, por sua vez, se fariam acompanhar do agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração, que é do sentimento. Se ao homem físico rasgavam-se os mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual um roteiro de novas atividades, educando convenientemente para as suas arrojadas conquistas de ciência e de liberdade. Porque, meus irmãos, um cientista evangelizado, um bioquímico evangelizado, um engenheiro evangelizado, ou seja, todo e qualquer profissional evangelizado, o resultado, a conduta, a compreensão, o cuidado para com o seu semelhante é muito maior. Que bom! Por isso é que ele faz essa união. Se ao homem físico rasgavam-se os mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual, olha, o homem físico, que seria o homem na horizontal, e o homem espiritual, que seria ele na vertical, né? O homem espiritual, um roteiro de novas atividades, educando-o convenientemente para as suas arrojadas conquistas de ciência e de liberdade, com vistas ao porvir, né? Ao futuro. O aproveitamento desse processo educativo deveria ser levado a efeito pela capital do mundo, Roma, de acordo com os desígnios do plano espiritual. Pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre. Aqui é maravilhosa essa fala, porque quando se fala em forças da treva, a gente parece assim que nós somos vítimas e que os nossos irmãos que se predispõem a realizar o mal e a combater o bem, eles estariam agindo sozinhos e que nós somos vítimas de tudo isso. Nana, nina, nona.
em hipótese alguma, porque ele diz assim, olha, pesadas forças da treva, porém, olha aqui a palavra, aliaram-se às mais fortes tendências do homem, que é aquilo, não existe uma obsessão unilateral, em hipótese alguma. Se há um processo obsessivo, há quem dê a ideia e há quem goste da ideia. Então, em verdade, houve uma obsessão, houve um ataque das trevas, sim, mas para aqueles que quiseram ouvir, para aqueles que se alegraram com as sugestões e que, em verdade, estavam de comum acordo. E qual era o ponto fraco de tudo isso? Qual era a chaga? Era exatamente o quê? Egoísmo, orgulho e vaidade. Voltando aqui atrás, quando ele nos diz assim, olha, laços odiosos da vaidade e da ambição. Então, essa era a chaga. Então, pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre, constantemente inclinado aos liames do mal, olha lá, olha, constantemente inclinados, há uma inclinação para, que o prendiam à terra. Adstrito, ou seja, ligada aos mais grosseiros instintos de conservação, e enquanto os espíritos abnegados do alto choram sobre os abusos de liberdade dos romanos, a cidade dos Césares embriaga-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo dívidas penosas, entrelaçando seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados, criando negras perspectivas para o longínquo futuro. Olha só, é aquilo que nós chamamos o débito coletivo, né? E, infelizmente, Roma falhou. E quem sabe nós não estávamos lá revestindo essa nacionalidade, né, nesse período. Só Deus o sabe. Que parece que a espiritualidade tinha um objetivo para a humanidade, que seria um governo só. Um só governo, todos reunidos assim, num grande, vamos dizer assim, numa grande comunidade, né? E eles receberam, a gente falou aqui sobre todos os benefícios que eles receberam, falando em tecnologias, né? Nós puxamos aqui a república, o direito civil, arquitetura, engenharia, urbanismo, arte, literatura, o alfabeto romano, os números romanos, a ciência da administração pública, porque foi onde começaram as estatais, ou seja, o governo cuidaria do povo. Então, eu acredito, todos esses missionários que vieram para estabelecer essas tecnologias. E eles também, os povos conquistados, eles assumiam, vamos dizer, assimilavam a cultura e as tecnologias do povo assimilado, o que se fosse bom, né? Então, eles não humilhavam, assim, vamos dizer assim, não saqueavam o povo de tudo e nem deixavam eles no zero, né? Eles tinham alguns direitos. E na parte espiritual veio a própria vinda do Cristo, né? Que seria a parte espiritual que a gente teria, né? de evoluir nessa parte. Mas a ambição, vaidade, orgulho dos povos romanos, né, levaram a queda desse objetivo. Não se conseguiu, foi a própria derrocada, a perda dos costumes da família, a situação de escravizar os povos, tudo isso levou à queda do Império Romano, e que foi desfacelado e virou vários pequenos impérios, reinados, que vieram tantas guerras até hoje. No item seguinte, ele vai falar das
culpas e resgate dolorosos do homem espiritual. Vamos lá, então? Ele diz assim, olha, ao coração misericordioso de Jesus chegam as preces dolorosas de todos os operários da sua bendita semeadura. Ao coração misericordioso de Jesus chegam as preces dolorosas. Seu olhar percussiente, todavia, penetrar o âmago das almas, e não fora em vão que recomendar o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras, somente a ele competindo a separação na época da ceifa. Continua Emmanuel. A limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada. Cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com as suas obras. Foi por isso que Roma teve a oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos. Mas a justiça divina acompanhou-lhe todos os passos, nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que humilhara. O ódio do verdugo e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provações e de lutas expiatórias, para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida. Foi por essa razão que o conquistador e os conquistados, unidos pelo ódio como calcetas algemados um ao outro nas galés da amargura, comparecem periodicamente nos espaços ante a misericórdia suprema do Filho de Deus, prometendo a reparação e o resgate recíprocos nos séculos do porvir, fundando a civilização ocidental como abençoada oficina dos seus novos trabalhos no esforço da fraternidade e da regeneração. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos, onde as almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento. O homem físico, que é o homem na horizontal, continuou a linha ascensional de sua evolução nas conquistas e descobrimentos, mas o homem transcendente, que seria na vertical, a personalidade imortal, teria saído do oceano de lodo, onde se mergulhou voluntariamente há 2000 anos. É como se Emmanuel nos levasse assim a refletir. O homem intelectual, o homem do horizontal, esse está evoluindo. Mas e o homem espiritual? Como ele faz aqui a pergunta, teria saído do oceano, do lodo onde se mergulhou, voluntariamente, há 2 milênios? E eu acho assim tão interessante quando a gente estuda a obra há 2000 anos, que a gente vai se deparar com todo aquele movimento político, social, econômico. E lendo o livro hoje, no ano de 2020, nós estamos refazendo o estudo, está no nosso canal, a gente percebe que os comportamentos ainda continuam nesse lodo, né? Esse oceano de lodo, ainda com atitudes tão pequenas e mesquinhas quanto as atitudes de 2000 anos atrás. E ele finaliza dizendo assim: respondam por nós às angustiosas expectativas da hora presente. Então, é como se estivéssemos dizendo, a mudança foi bem pouco, Emmanuel, mas vale sempre ressaltar a própria frase de Emmanuel, quando ele nos diz assim: a evolução coletiva é lenta, a evolução individual é escolha.
é o livre-arbítrio. Então, para nós percebermos o processo de evolução no coletivo, isso realmente é muito lento, isso demora. Mas para perceber ou para querer aí a minha evolução, eu como ser humano, isso aí depende realmente do meu livre-arbítrio, da minha escolha, da minha vontade, da minha força de vontade. Ok? Então vamos para o grupo 2. Então Roma era aquela nação, né, que era responsável para trazer e fazer essa unificação, né? Mas, infelizmente, como colocou Carla, já se começava, na vez daqueles que chegavam decaídos, levantar-se, estavam decaindo novamente. E então, de lá, né, daquela época, partiam clamores a Jesus para o auxílio. Mas teve até a pergunta no nosso grupo: por que Cristo misturou jóio e o trigo? Necessariamente houve um momento dessa separação, mas aquele momento era de estar juntos, de nós novamente nos reaproximarmos, temos essa oportunidade para o nosso crescimento moral, porque este era o propósito, e este não é o propósito de nosso crescimento moral. Ele veio ensinar o amor, e mesmo assim não foi compreendido naquela época, e mesmo assim no dia atuais ainda não o compreendemos, como é este amor, como devemos verdadeiramente amar. E Roma foi considerada, determinada para ser essa grande nação, essa grande unificação, mas infelizmente o orgulho, a vaidade e tudo mais, aí sentimentos todos contrários, acabou que deixou a coisa mais uma vez falhar. Então era o algoz, né? Era a mistura daquele que estava ali, na vez de realmente praticar a justiça, que era essa a tarefa de Roma, ser justa, fez o quê? Humilhava, conquistava os povos e humilhava, né? Então daí houve a necessidade desse clamor, mas Cristo estava ali, mas todos tinham a liberdade de agir, mas pensando sempre, a gente tem a liberdade de agir, planta-se e colhe-se. O que se planta que é o problema, que a colheita é severa. Então, e eles tiveram essa questão, mas foram dias penosos, mesmo para aquela nação que tinha o dever desta unificação, de realmente viver o amor. Então vamos lá, vamos agora para o item intitulado Os Mártires. Antes do movimento de propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé. Conhecendo a reação dos patrícios em face dos postulados da fraternidade da nova doutrina, as classes mais abastadas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais os que preconizavam as lições do Nazareno, considerados como postulados de covardia moral, incompatíveis com a orgulhosa filosofia do império. E é assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição, iniciada no reinado de Nero, de tão dolorosas quanto terríveis lembranças. O livro Há 2000 anos, ele vai retratar bem esse período, porque o propósito de Nero do incêndio era exatamente que ele queria refazer uma determinada parte de Roma. Então ele iniciou o incêndio, só que o incêndio tomou uma proporção maior do que ele imaginava. Então, quando ele fez a reunião para saber quem havia cometido esse crime de ter posto o incêndio, imagina que cinismo, né, gente? Que é realmente um processo patológico, comportamental.
É uma esquizofrenia mesmo, psicopatia mesmo. Então, nessa reunião, um louco, vamos chamar assim, muito bem inspirado pelas trevas, disse assim: devem ter sido esses cristãos. E foi o que Nero absolutamente anuiu, e era o que precisava. Então, a responsabilidade foi dada do incêndio aos cristãos. E aí começou uma grande perseguição. E foram muitos levados aos circos romanos, inclusive a própria Lívia. Nós vamos ver no livro, 50 anos depois, ainda o mesmo processo. O próprio Emmanuel, já na figura do escravo Nestório, é também martirizado no circo romano. Então foram muitos anos de testemunhos. Agora, o mais lindo é que todos os cristãos, quando eram chamados ao testemunho, eles iam com uma alegria, porque era um grande motivo era um motivo de muita alegria poder dar o testemunho e a fidelidade ao nosso Senhor Jesus. Hoje a gente não dá o testemunho nem no trânsito, né? A gente traz Jesus constantemente com as nossas atitudes. Isso nós deveríamos repensar para sermos fiéis. Fiéis através das nossas atitudes, tendo atitude de conformidade com o que estudamos dentro do Evangelho. Então, olha só, continua ele aqui. Ele diz assim: iniciada no reinado de Nero, de tão dolorosas quanto terríveis lembranças, porque lembra que a perseguição aos cristãos começou dentro de Jerusalém com o doutor Saulo de Tarso, mas não havia essa perseguição em Roma. Em Roma começou com Nero, com terríveis lembranças. Nenhum instrumento de suplício foi esquecido na experimentação da fé e da constância daquelas almas resignadas e heróicas. O açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, nossa gente, o fogo, os leões do circo, tudo foi lembrado para a maior eficiência da perseguição aos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Pedro e Paulo entregavam a vida na palma dos martírios santificadores, e de Nero a Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas, porque lembra que Pedro também foi martirizado em Roma e o apóstolo Paulo também foi martirizado em Roma. Então ele diz: uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolve a alma cristã, cheia de confiança na providência divina. O próprio Marco Aurélio, imperador de 161 a 180, né? Ele nasceu em 121 e foi imperador de 161 a 180. O próprio Marco Aurélio, cuja elevada estatura espiritual recebera do alto a missão de paralisar semelhantes desatinos, não conseguiu deter a corrente de forças trevosas, mas o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro. E o seu Cordeiro é maravilhoso. E os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo, atravessando os séculos da terra para ser compreendido e praticado nos milênios do porvir. Mergulhar na história do cristianismo primitivo é realmente estudar a obra Paulo Estevam há 2000 anos e 50 anos depois. São livros que vêm retratando toda a perseguição aos cristãos, e de uma forma cronológica belíssima.
os mártires. E hoje a gente, trazendo assim para o nosso dia de hoje, eles sacrificavam a própria vida. Hoje, para nós cristãos, o nosso testemunho é sacrificar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa preguiça, os nossos interesses mesquinhos. Então, o nosso sacrifício ainda, ele é um sacrifício íntimo. Não, a misericórdia divina ainda não nos chama para um sacrifício coletivo, mas é um sacrifício sacrificando verdadeiramente esse homem velho que nós cultuamos mesmo, idolatramos ao longo dos séculos. Constantemente a gente está dizendo assim: eu prefiro adorar a esse homem velho que existe dentro de mim a ter que adorar a Deus. E o que seria adorar a Deus? Seria nós nos esforçarmos para viver os ensinos do nosso Senhor Jesus. Os apologistas. A doutrina cristã, todavia, encontrara nas perseguições os seus melhores recursos de propaganda e de expansão. Olha, gente, encontrara nas perseguições os seus melhores recursos de propaganda e de expansão. Seus princípios generosos encontravam guarida em todos os corações, seduzindo a consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincera. Observa-se-lhe a influência no segundo século, em quase todos os departamentos da atividade intelectual, com largos reflexos na legislação e nos costumes. Tertuliano apresenta a sua apologia do cristianismo, provocando admiração e respeito gerais. Clemente de Alexandria, que era escritor, teólogo, nascido em Atena, apologista cristão, tá? Então vamos lá. Clemente de Alexandria e Orígenes, que nasceu em 184 e desencarnou em 253, surgem com a sua palavra autorizada, defendendo a filosofia cristã. E com eles levanta-se um verdadeiro exército de vozes que advogam a causa da verdade, da justiça, da redenção e do amor. Então vamos passar para o grupo 3, graças a Deus. Muito bem, e nós vamos começar falando sobre os mártires. Então, como a gente já discutiu aqui, quais eram os valores daquela sociedade naquele momento, né? Então, a soberba era muito grande, né? O imperador era a própria figura do Deus na terra, né? Se dominava pela força, se esmagava com muita facilidade o irmão, escravos, né? E a proposta, então, do envio, da implantação do Evangelho. Muito bem. São um grupo de cristãos no plano espiritual se oferecem e vêm participar desse processo de implantação. E eles vão trabalhar o quê? Justamente o inverso do que propõe a doutrina dominante, né? Porque perdão, irmandade, fraternidade eram tidos como o quê? Como covardia moral. É exatamente esse o termo que o nosso livro utiliza. Que tudo isso é incompatível com o que vem propor a doutrina romana, né? A forma de dominação romana. A gente vai passar por Nero. Nero nasceu em Roma, na cidade de Anzio, 15 de dezembro de 37 d.C. Foi imperador romano que governou de 13 de outubro de 54 até sua morte, a 9 de junho de 68. Muito bem. E quais eram as práticas utilizadas por esses imperadores? Ele cita aqui o açoite,
a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, o fogo. Professor, o senhor quer falar? Não? Tá. Os leões do circo. Então, quer dizer, essa era a forma como os cristãos eram tratados, né? Essa era a forma como essa doutrina foi recebida, era o que era ofertado. E os missionários, então, são aqueles que se ofertam e vêm tratar da implantação desse evangelho, participar da implantação desse trabalho do Cristo. Muito bem, só que de Nero a Diocleciano foi o imperador romano cujos dados de nascimento são incertos, mas que pode ter nascido em Salona no dia 22 de dezembro de 243, 244 ou 245 e governou de 284 a 305. Então esse foi o período em que os cristãos foram assim, de forma bem severa, perseguidos, né? E nesse meio tempo também a gente vai encontrar a figura de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi imperador romano desde 161 até sua morte. Seu reinado foi marcado por guerras na parte oriental do Império Romano contra os partas e na fronteira norte contra os germanos. Marco Aurélio já era um cara bem preparado, né? Ele veio tentar estancar essa perseguição, né? Ele já tinha uma conduta bem melhor do que todos os outros. Ele vinha com essa missão, né, de segurar essa perseguição feroz aos cristãos, mas também não conseguiu. E aqui, professor, o senhor queria fazer um comentário sobre essa parte aqui, dessas forças trevosas. Isso, ainda sobre os mártires, nós observamos que a espiritualidade enxerga bem mais à frente, no futuro, e como estava na natureza de Roma, a espiritualidade sabia o que ia acontecer. Então foi realizado toda uma preparação, um investimento. Milhares de espíritos se ofereceram, de certa forma comprometidos, se ofereceram para participar daquele trabalho de fixação da semente do Evangelho, que precisava de uma seiva forte e decisiva, amorosa. E então Emmanuel destaca para nós: o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro. E os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo, atravessando os séculos da terra para ser compreendido e praticado nos milênios do porvir. E aí a gente vai verificar que, ao longo dos séculos, essas influências dos mártires que se imolaram, mas não abjuraram Jesus, se imolaram para nos legar esse magno exemplo, que ainda hoje nos influenciam, em especial nos momentos mais difíceis, quando nós olhamos para trás. Observamos o seguinte: se o sacrifício de um é capaz de estimular, incentivar decisivamente milhares, imaginem o sacrifício de milhares que se deixaram imolar, mas não arredaram pé e foram fiéis a Jesus até o fim. E as nossas colegas vão comentar sobre os apologistas. Então, através disso, dessa defesa de ideias, que surgiu o Tertuliano. Tertuliano foi um prolífico autor das primeiras fases do cristianismo, nascido em Cartago, na província romana da África proconsular. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Ele também foi um notável apologista cristão e um polemista contra a heresia. Em seguida veio Clemente de Alexandria.
Clemente de Alexandria ou Tito Flávio Clemente. Foi um escritor, teólogo, apologista cristão grego, nascido em Atenas. Pesquisou as lendas menos compatíveis com os valores cristãos. Sua abertura a fontes familiares aos não cristãos ajudou a tornar o cristianismo mais aceitável para muitos deles. E junto com Orígenes? Vou ler o nome todo: Orígenes de Alexandria ou Orígenes de Cesareia ou ainda Orígenes. O cristão nasceu em 185 e viveu até 253. Cesareia ou mais provavelmente Tiro. Foi um teólogo, filósofo neoplatônico, patrístico e um dos padres gregos. Então, ou seja, eles defendiam, como está escrito aqui, a filosofia cristã. Bom, Conceição, eu queria só complementar no seguinte, né? É que os apologistas, eles vêm na contramão desse movimento, né? Aproveitando o próprio cabedal de maldades, né? Para fazer a defesa do próprio cristianismo, né? Apologistas, defensores, né? E assim, era muito fácil naquele momento, então, como tática, justamente se aproximar daqueles corações que estavam sofridos de todas aquelas barbaridades, né? E implantar, sim, consciências livres, né? Tocar corações, sensibilizar. Então, quer dizer, aproveitou-se a própria maldade que era proposta como ferramenta de alavancar a fixação, o cristianismo, né? Fazendo essa defesa. Esse foi o nosso entendimento. Muito bem, parabéns, meninas, parabéns a todos que apresentaram. A próxima semana nós vamos estudar o jejum e a oração, e aí vamos entender o que é o jejum que Jesus nos falou. Então vamos orar? Vamos agradecer a Jesus por mais esse momento de oração, de ensinamento, sempre tão bom, sempre tão maravilhoso. Vamos envolver a nossa irmã Rosiane para fazer a prece final. Amigo Jesus, neste culto memorável, queremos agora dirigir nossas mentes e os nossos corações envoltos num sentimento de gratidão por Ti, amigo mestre, que apesar de tantos milênios de rebeldia, mas ainda caminhas ao nosso lado, a nos guiar, a nos conduzir, sempre buscando a cada um de nós resgatar, para que assim possamos um dia, Senhor Jesus, estar contigo verdadeiramente, envoltos nesse sentimento de amor, de justiça, para que assim, Divino Mestre, possamos estar cumprindo a tarefa designada pelo nosso Pai Celestial. Agradecidos imensamente pela oportunidade que Tu nos concede, pelo amparo, nós queremos Te dizer, Senhor Jesus, ficai conosco,